Mesmo com uma infância marcada pela tragédia, ele conseguiu se destacar como um jovem prodígio. Após acumular prêmios e conquistas, ele era visto por muitos como o aluno mais brilhante que Hogwarts já teve. Já sabem de que eu tô falando, não é? Está no ar o segundo episódio da série Dumbledore, A Vida e os Segredos do Grande Feiticeiro. E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. No primeiro episódio de Dumbledore, A Vida e os Segredos do Grande Feiticeiro, nós discutimos alguns dos aspectos mais debatidos sobre Dumbledore na comunidade de fãs de Harry Potter. Era Dumbledore realmente o herói que todos pensávamos conhecer? Ou havia nuances mais sombrias em sua história? Ele realmente amava Harry ou apenas manipulou o garoto para conseguir seu objetivo de derrotar Lord Voldemort? Se ainda não assistiram, não deixem de assistir ao primeiro episódio desta série. Basta clicar nesse card que está aparecendo aí na tela. No episódio de hoje, vamos falar sobre a infância de Dumbledore e como que ela foi marcada pela tragédia. Também vamos falar sobre como foram os seus anos como estudante de Hogwarts e todos os feitos que ele realizou e prêmios que conquistou enquanto ainda era aluno da Escola de Magia e Bruxaria Britânica. Mas antes de mais nada, já vão deixando o seu like e ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no Wizarding Bruno, se inscreve aí e fique por dentro de tudo o que rola por aqui no canal. Agora você também pode se tornar membro da Ordem do Patrono, o clube de membros aqui do Wizarding Bruno. Por apenas R$ 6,99 por mês, você passa a ter acesso a uma série de benefícios exclusivos. Faça como essa galerinha aqui da tela de membros do canal e apoie ainda mais o Wizarding Bruno. Seja membro da Ordem do Patrono. E não se esqueçam da campanha que tá rolando aqui no canal. Foi lançada a hashtag WizardingBruno50k. Compartilhem um vídeo do canal nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e nas suas outras redes sociais como o Instagram e X/Twitter e me ajudem a atingir a marca de 50 mil inscritos aqui no canal. E aqueles que postarem um story no Instagram assistindo um vídeo aqui do canal ou pedindo para as pessoas se inscreverem no Wizarding Bruno e marcarem o @WizardingBruno e a hashtag WizardingBruno50k, eu vou repostar nos meus stories. Então, espalhem a hashtag WizardingBruno50k e ajudem o Wizarding Bruno a crescer. Alvo Percival Wulfrico Brian Dumbledore. Vocês já perceberam que eu adoro falar o nome dele completo, né? É muito top. Dumbledore nasceu no verão de 1881. Ele era filho de Kendra e Percival Dumbledore e irmão mais velho de Aberforth e Ariana Dumbledore. Alvo cresceu com sua família na Inglaterra, no vilarejo de Mold-on-the-Wold, e aparentemente a família viveu feliz durante os primeiros anos da infância do pequeno Alvo. Mas quando ele tinha apenas 10 anos de idade, a tragédia atingiu a família. Em Harry Potter e as Relíquias da Morte, Aberforth, o irmão de Alvo, contou para Harry, Rony e Hermione o que aconteceu. Vejam só. Quando minha irmã fez 6 anos de idade, ela foi atacada fisicamente por 3 garotos trouxas. Eles a viram produzindo feitiços quando a espionavam pela sebe que cercava o quintal. Ela era pequena, não tinha controle sobre a magia. Nessa idade, nenhum bruxo tem. Imagino que o que viram os tenha apavorado. Eles se espremeram pela sebe e, quando ela não soube lhes mostrar o truque, exageraram ao tentar impedir a monstrinha de repeti-lo. O que eles fizeram destruiu Ariana. Ela nunca mais voltou ao normal. Não queria usar a magia, mas tampouco conseguia se livrar dela. O seu poder voltou-se para dentro e a enlouqueceu. Irrompia dela quando não conseguia controlá-lo. E por vezes ela se tornava estranha e perigosa. Mas a maior parte do tempo era meiga, assustada e inofensiva. E meu pai foi atrás dos filhos da mãe que tinham feito aquilo, continuou Aberforth, e os atacou. Por isso o prenderam em Azkaban. Ele nunca se defendeu porque se o Ministério soubesse da condição de Ariana, ela teria sido recolhida ao St. Mungus para o resto da vida. Seria considerada uma séria ameaça ao Estatuto Internacional de Sigilo, desequilibrada como ficara. A magia explodindo de dentro dela sempre que não conseguia refreá-la. Tivemos que mantê-la a salvo e em silêncio. Mudamos de casa, espalhamos que era doentinha
e minha mãe cuidava dela e tentava mantê-la calma e feliz. Então, logo aos 10 anos de idade, Dumbledore foi forçado a viver longe de seu pai, que foi levado preso para Azkaban por atacar os garotos que fizeram mal à sua irmã Ariana. E como Aberforth explica, Percival Dumbledore, o pai deles, preferiu não se defender das acusações, porque isso significaria contar ao Ministério a situação especial de Ariana, o que podia fazer com que ela tivesse de viver longe da família, sendo considerada um perigo para a sociedade mágica. Percival acabou morrendo em Azkaban. Além de ver seu pai sendo levado para Azkaban, Alvo também viu sua irmã mais nova definhar. Por causa do trauma que sofreu ao ser atacada por aqueles garotos trouxas, ela passou a entender que fazer magia era algo ruim e por isso ela tentava reprimir a própria magia. E isso fez com que ela desenvolvesse um Obscurus. O Obscurus era descrito como uma energia parasitária e se criava quando uma criança bruxa tentava reprimir suas habilidades mágicas, fosse conscientemente ou de forma forçada por abuso físico ou psicológico. Essa energia poderia se manifestar como uma entidade separada que poderia explodir em fúria violenta destrutiva, ou seja, a irmã mais nova de Alvo sofria do mesmo mal que Credence, personagem que vemos na série de Animais Fantásticos e que, por fim, descobrimos ser Aurelius Dumbledore. Ele era filho de Aberforth, que era irmão de Alvo e Ariana. Por causa da prisão de Percival, seu esposo, a mãe de Alvo, Kendra Dumbledore, decidiu que seria melhor se eles saíssem de Mold on the Wold e fossem recomeçar em outro vilarejo, longe dos olhares curiosos e acusadores da comunidade local. Então, a família Dumbledore se mudou para Godric's Hollow, e lá, por decisão de Kendra, por causa da situação especial de Ariana, que fazia com que ela tivesse acidentes e surtos mágicos violentamente poderosos, eles não fizeram amizade com seus vizinhos. Kendra evitou todos eles, com exceção da grande historiadora Bathilda Bagshot, que se tornou amiga da família. Com toda essa situação, Alvo logo aprendeu a não mencionar sua irmã ou seu pai em público. E foi em meio a tudo isso que Alvo Dumbledore recebeu sua carta de Hogwarts, partindo para a Escola de Magia e Bruxaria Britânica no ano de 1892. Alvo foi selecionado para a Grifinória, e quando ele chegou na escola, o pai dele tinha sido condenado à prisão em Azkaban pouco menos de um ano antes. E obviamente que o assunto do momento era o fato do pai dele ter atacado 3 garotos trouxas e ter sido mandado para a prisão. Contudo, dentro de pouco tempo, a capacidade de Alvo fez com que os alunos e professores de Hogwarts esquecessem completamente o escândalo em que o pai dele tinha se envolvido. Vejam só o que disse Eliphas Dodd, que foi amigo de Dumbledore desde o primeiro dia em que os garotos chegaram em Hogwarts. Em questão de meses, no entanto, a fama pessoal de Alvo começou a eclipsar a do pai. Ao terminar o primeiro ano de Hogwarts, deixara de ser conhecido como o filho do homem que odiava trouxas e ganhou a reputação de ser o aluno mais brilhante que a escola já vira. Aqueles que tinham o privilégio de ser seus amigos se beneficiavam do seu exemplo, além de ajuda e estímulo que sempre distribuía com generosidade. Mais adiante na vida, ele me confessaria que já naquela época sabia que o seu maior prazer era ensinar. Uma curiosidade legal sobre o tempo de escola de Dumbledore é que durante seu 4º ano em Hogwarts, ele acidentalmente colocou fogo nas cortinas da cama de seu dormitório, mas depois ele admitiu que nunca gostou daquelas cortinas, ou seja, ele deve ter metido fogo nas cortinas de propósito mesmo. Dumbledore foi reconhecido como um jovem prodigiosamente talentoso. Só para vocês terem uma ideia, em Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando a examinadora dos níveis ordinários de magia, Griselda Marchbanks, ela vai até Hogwarts para avaliar os alunos para a obtenção dos nons, ela pergunta para Dolores Umbridge sobre o paradeiro de Dumbledore que estava desaparecido naquele momento. Vejam só o que a professora Marchbanks disse sobre Dumbledore quando ele prestou exames com ela. "Não tenho tido notícias de Dumbledore ultimamente", acrescentou, correndo o olhar pelo saguão como se esperasse ver o bruxo sair de repente de um armário de vassouras. "Suponho que não tenha ideia de onde ele esteja?" "Nenhuma", respondeu a diretora. "Mas ouso afirmar
que em breve o Ministério da Magia descobrirá seu paradeiro. Duvido! Gritou a professora Marchbanks. Não se Dumbledore não quiser ser encontrado. Eu sei. Examinei-o pessoalmente em Transfiguração e Feitiços quando ele prestou os Niens. Fez coisas com uma varinha que eu nunca tinha visto antes. Agora vejam, os Niens eram os níveis incrivelmente exaustivos de magia. Esse era um exame de assuntos específicos que os jovens bruxos e bruxas do 7º ano em Hogwarts precisavam fazer para seguirem certas carreiras do mundo bruxo. Passar nesse exame era fundamental para uma carreira de sucesso em certas posições. Por exemplo, o Ministério da Magia só aceitava candidatos a Auror com pelo menos 5 Niens com notas máximas de ótimo ou excede as expectativas. Então isso era uma parada séria, galera. Apenas bruxos e bruxas altamente qualificados faziam as avaliações desses exames. E aqui nós temos uma dessas avaliadoras, uma bruxa reconhecidamente talentosa, dizendo que um jovem bruxo de apenas 16 ou 17 anos fez coisas com uma varinha que ela nunca tinha visto antes. Vocês têm noção do quão impressionante isso é? Durante os seus anos em Hogwarts, Dumbledore acumulou prêmios e títulos acadêmicos importantíssimos na comunidade mágica. Ele foi monitor e monitor-chefe, ganhou o prêmio Barnabas Finkley por excepcional proficiência em feitiços, tornou-se o representante da juventude britânica na Suprema Corte dos Bruxos e recebeu uma medalha de ouro por contribuição pioneira na Conferência Internacional de Alquimia no Cairo. Alvo também foi um jovem muito bem relacionado. Ainda como estudante de Hogwarts, ele já tinha amigos notáveis no mundo mágico, como Nicolau Flamel, Bathilda Bagshot e a própria Griselda Marchbanks, que examinou ele em seus Niens. Além disso, ele também teve vários de seus trabalhos publicados durante seus estudos e chegou a trocar cartas com ninguém menos que Adalberto Waffling, que era reconhecido como o pai da teoria da magia. Adalberto era um teórico da magia que escreveu o livro Teoria da Magia, um livro estudado pela grande maioria dos bruxos e bruxas modernos. Vejam só o nível do Dumbledore ainda como estudante, ainda um jovem bruxo. Além de todo esse brilhantismo, Dumbledore também era visto como um jovem de bondade incomum, tendo a capacidade de olhar para além das aparências externas e encontrar a beleza interior nas pessoas. O próprio Eliphas Dodge disse que pouco tempo antes de chegar à escola ele tinha contraído varíola de dragão, e embora ele já não transmitisse a doença para ninguém, a aparência dele por causa da doença fazia com que pouquíssimas pessoas quisessem se aproximar dele. Ele tinha o rosto marcado e esverdeado, mas Dumbledore se aproximou dele quando poucas pessoas o fizeram, e eles se tornaram grandes amigos desde então. Mesmo com uma infância cheia de desafios, Dumbledore conseguiu se destacar e assim ele acaba nos deixando duas lições, pelo menos duas lições bem importantes. Primeira, resiliência. Sabe, aquela habilidade de se levantar depois de um tombo e seguir em frente? Dumbledore tinha de sobra, mesmo com todas as tragédias e problemas que ele enfrentou, ele não deixou que isso determinasse quem ele seria. Ele pegou todas essas experiências e transformou em aprendizado, moldando seu caráter e sua forma de ver o mundo. Segunda lição, nosso potencial não precisa ser definido pelas nossas circunstâncias. Dumbledore nos mostra que não importa de onde a gente vem ou os obstáculos que a gente enfrenta, o que realmente conta é o que fazemos com tudo isso. Todos nós temos o potencial para fazer coisas incríveis. O segredo é como reagimos às adversidades e o quanto estamos dispostos a lutar para conquistar os nossos sonhos. E aí, meus bruxos, vocês já sabiam de todos esses detalhes da infância de Alvo Dumbledore? Deixem aqui nos comentários uma curiosidade que vocês já sabiam e uma que vocês aprenderam ao assistirem esse vídeo. Saca só, agora eu tô falando diretamente pra você que curte o trabalho que é feito aqui no Wizarding Bruno. Se você realmente quer apoiar o canal e me ajudar a fazer o Wizarding Bruno crescer aqui nessa plataforma, você vai fazer pelo menos uma dessas coisinhas aqui, pelo menos uma, né? Deixar seu like no vídeo, ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ou se tornar membro do canal. Você definitivamente não precisa fazer tudo isso, mas pelo menos uma dessas coisinhas aí você precisa fazer para me ajudar, né?
E não se esqueça de espalhar a hashtag WizardingBruno50k por todos os lugares dessa internet. Me ajudem a chegar aos 50 mil inscritos. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui!